Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos ao episódio 97 do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Estamos a 3 semanas do episódio 100 e eu acho que o episódio 100 vai calhar no fim de semana de Natal. Se isto não é o destino, eu não sei o que é, mas pronto. Como é que vocês estão? Eu estou bem, hoje é dia 1 de dezembro, estamos em dezembro, tipo dos melhores meses do ano, se não o melhor. Eu amo, vocês sabem, eu sou muito natalícia, adoro esta época, adoro o inverno, portanto para mim isto é tudo de bom, tirando os feriados, não é? Porque hoje é quinta-feira, feriado, e eu tenho o Duarte em casa. É a primeira vez desde que eu voltei a gravar o podcast que estou a gravar com ele em casa, portanto vamos ver como é que isto corre. Esperemos que ele não ouça a minha voz e se ponha a bater à porta para entrar, mas tem de ser. Eu tive uma semana muito ocupada, não necessariamente só com trabalho. Tenho tido, por acaso, desde que eu voltei do Algarve, no início de novembro, eu juro que não tenho parado um segundo. E eu não estou a dizer isto, eu já falei sobre isto e quanto eu odeio o facto das pessoas estarem sempre a vangloriar por estarem bem ocupados e terem bem trabalho e que parece que isso é que é fixe. Tipo, eu não estou a dizer que isto é fixe, mas é verdade, eu não tenho tido grande tempo para parar. Eu tirei terça-feira de folga, completamente de folga, porque eu já estava mesmo a sentir a necessidade de parar um bocado, porque obviamente aos fins de semana eu não trabalho em nada daquilo que eu faço extra maternidade, porque é impossível. Eu, com o Duarte em casa, eu não consigo tirar meia hora para estar, sei lá, a desenhar ou responder a e-mails, é mesmo muito complicado, porque ao fazer isso acabo por sobrecarregar o Ricardo e sinto-me mal, então eu, de sábado e domingo, eu não toco em nada do trabalho. Mas pronto, eu acabo por não descansar nesses dias, porque estou no meu papel de mãe e quem tem putos em casa sabe que eles requerem 120% da nossa energia, portanto eu não considero que esses sejam dias de folga para descansar. Então há um mês e tal que, juro, eu acordo, trato do Duarte, levo à escola, o Ricardo leva à escola e depois tenho que me preparar ou para tatuar, ou para desenhar, ou para responder, pronto, tudo o que eu tenho de fazer, e eu juro que eu só paro quando são tipo 4 da tarde ou 5 da tarde. Eu tenho de ir buscar o Duarte à escola, e os dias têm passado super rápido, porque eu literalmente, eu acordo, pisco os olhos, é o fim do dia e eu ainda tenho bué coisas pendentes por fazer e tem sido uma correria. É bom sinal, porque é sinal que o meu trabalho está a correr bem, que as pessoas querem tatuar comigo e eu fico muito grata, mas estou cansada. E a verdade é que eu no fim de semana passado estava bom tempo, então nós aproveitámos para ir a Monsanto ao Parque da Serafina. Não sei se vocês já lá foram. Eu já tinha ouvido falar muito, mas nunca tinha ido, e com a minha melhor amiga, a Simone, voltou para Portugal agora e está em Lisboa. Pronto, ela queria conhecer um bocadinho de Monsanto, então eu acabei por juntar as duas coisas. Estava com o Duarte, estava com o Ricardo. Convidei a Simone para irmos um bocadinho a Monsanto, estarmos um bocadinho no Parque da Serafina, e pronto. A verdade é que depois disso fomos ao Colombo, porque eu tinha que supostamente ir buscar um aspirador vertical que comprei, que estou mega entusiasmada, juro. Eu sei que isto é bué clichê de dizer, tipo, estou mesmo velha. Uma pessoa sabe que está velha quando se entusiasma com aspiradores. Talvez seja verdade, mas eu estou bué contente por ter um aspirador vertical. Eu estou a usá-lo há 2 dias e eu sinto que aquilo mudou a minha vida, para além de ser bué bonito. Portanto, recomendo muito. Mas pronto, e o que é que eu queria falar sobre esta questão toda de Monsanto e do Duarte e não sei o quê? Que eu, nesse dia, tinha... Eu sinto que o Duarte está atrás da porta a ouvir a minha voz e quer entrar. Será? Estou a falar baixinho para ver se ele não me ouve. Mas pronto, tínhamos um programa minimamente combinado para fazer nesse dia, tipo, ir ao parque um bocadinho com o Eduardo, para ele andar lá nos escorregas e nos balões e não sei o quê, e depois passear um pouco na parte da mata em si, da floresta, e depois ir almoçar ao Colombo, ir buscar o suposto aspirador, que afinal não estava lá, mas pronto, passear um bocadinho, enfim. A verdade é que
quando se tem uma criança de quase 2 anos, raramente as coisas acontecem como planeado. Aliás, é um bocado erróneo, não sei se esta palavra está bem utilizada, mas parte logo de um lugar errado vocês fazerem planos concretos com crianças, pelo menos assim tão pequeninas, porque isso é meio caminho andado para ficarem frustrados. E foi o que me aconteceu. E não foi bem frustração por não ter feito aquilo que tinha planeado. Eu era muito essa pessoa. Eu planeava muito a minha vida ao milímetro e quando as coisas fugiam um bocadinho daquilo que eu tinha planeado, eu ficava muito incomodada. Mas desde que fui mãe, eu tive que relativizar um bocado essa minha parte da personalidade. E eu sou ainda um bocado assim na minha vida de trabalho, mas em relação à maternidade eu tive que aprender a ser mais descontraída. Mas a verdade é que eu nesse dia, pronto, eu estava com a minha amiga, estava com o Duarte, estava com o Ricardo, eu queria estar com eles, aproveitar a companhia deles enquanto Bárbara, não é? Mas eu não... Agora é a Sol que me está a bater à porta. Mas eu não conseguia e não podia ignorar o meu papel enquanto mãe, porque eu tinha o Duarte comigo, eu tinha que tomar conta dele, tinha que, sei lá, educá-lo, não é? Constantemente. Ser mãe e ser pai é um trabalho constante, por isso é que é tão complicado. Então eu sinto que não consegui aproveitar bem o dia, sinto que não consegui ser uma muito boa companhia para a Simone, para a minha amiga. Sinto que não consegui praticamente ter conversas de jeito nenhumas com ela, porque eu começava a conversar com ela e de repente o Duarte já estava a caminho não sei de onde, ou estava a enfiar alguma coisa na boca que não podia, então a minha energia estava constantemente a ser puxada para dois pontos opostos, percebem? E isso, para além de me cansar muito a cabeça, fazia... Opá, eu sinto sempre que faz com que eu não seja a melhor companhia do mundo, porque eu não estou 100% presente na conversa que estou a ter com aquela pessoa ou na atividade que estou a fazer com aquela pessoa. Então pronto, a maior parte das coisas que tínhamos planeadas para a tarde acabaram por ser canceladas, porque depois o Duarte já estava cansado e estava com sono e não sei o quê, adormeceu no carro. Então era para ter ido um bocadinho para a casa da Simone e acabámos por não ir porque ele adormeceu no carro e não queríamos estar a acordá-lo. Enfim, todas estas logísticas de pais que ganham uma prioridade maior, não é? Então eu cheguei a casa e fiquei bué fogo, a Simone deve ter apanhado ganda seca, deve ter sido bué aborrecido, bué chato, porque depois às tantas o Duarte começou a fazer assim birrinhas e a ser um bocado mais chatinho, e pronto, e nem toda a gente tem ou deve estar disposto a lidar com um bebê que não é seu, não é? Então fiquei-me a sentir um bocado em baixo e até mandei mensagem à Simone, tipo, a pedir desculpa, tipo, se o dia tinha sido uma seca ou chato ou enfim, e obviamente ela não levou a mal, ela adora o Duarte. Então eu não estava como é que eu ia dizer? Eu já estava à espera desse feedback por parte dela e ela disse que não achou o dia secante nem nada. Não sei se é verdade ou se ela estava a dizer isso só para eu não ficar triste. A verdade é que eu sei, obviamente, que ela gosta de mim, gosta de Duarte, independentemente da situação. Mas acredito que não tenha sido um dia muito fixe enquanto programa de entretenimento, pronto. Mas a verdade é que eu acabei esse dia a sentir uma necessidade extrema, eu não vos sei explicar, há muito tempo que eu não sentia isso, porque felizmente agora eu tenho mais tempo para mim durante a semana, não é? Mas eu acabei aquele dia a sentir mesmo a necessidade de tirar um dia durante a semana, em que eu não tenho o Duarte em casa, e não estar a trabalhar e ir passear com ela, com a Simone, que é a minha melhor amiga. Então, é das pessoas com quem eu me sinto melhor no mundo. Eu disse mesmo, tipo, Simone, terça-feira tens alguma coisa combinada, porque senão eu preciso mesmo de, tipo, ir ter contigo, tomarmos um pequeno almoço em algum lado, sem pressa nenhuma, ir passear na Baixa, andar de transportes, ter assim um dia só eu, sem responsabilidades nenhumas, a não ser voltar para casa a horas decentes, não é? De ir buscar o Duarte. Mas ter assim mesmo um dia de puro lazer, sem nada marcado, só para passear no centro de Lisboa, que eu adoro,
andar de transportes de metro que eu amo, e senti mesmo essa necessidade de voltar a ter um dia inteiro sem ter de ser mãe, percebem? E para além de não ter de ser mãe, a ser amiga também, porque a verdade é que, obviamente, eu adoro estar com o Ricardo, ele é a minha pessoa favorita, mas são diferentes as conversas que eu tenho com ele do que as conversas que eu tenho com a Simone, que é a minha amiga, minha melhor amiga há 21 anos, que temos um passado gigantesco em comum, que ela esteve fora há imenso tempo, então há muita conversa para pôr em dia, há muita coisa ainda para nós redescobrirmos uma pela outra, e ainda há muito aquela sensação de conforto gigante que vocês sentem, obviamente com um melhor amigo, não é? Então pronto, foi isso que fiz na terça-feira e eu não vos sei explicar, aquele dia deu-me vida, eu acabei o dia mesmo a sentir-me leve e pronta para enfrentar tudo, estão a perceber? Foi mesmo muito bom e, aliás, eu partilhei um bocadinho sobre esse dia num post que fiz no Instagram, porque, pronto, como eu disse, nós fomos passear ao centro de Lisboa e eu durante 2 anos da minha vida, aliás, tive até para aí aos 7 meses de gravidez, antes do Duarte nascer, vivi na Praça da Alegria, que é basicamente, é como se eu estava mesmo ao lado da Avenida da Liberdade, pronto, era assim uma ruazinha paralela, e foram provavelmente os melhores 2 anos da minha vida, porque eu amava, o meu sítio favorito na vida, no mundo, é a Avenida da Liberdade. Eu não vos sei explicar porque há algo naquele sítio que me traz uma paz, uma tranquilidade, o que é estranho porque é uma zona super movimentada, né? Tanto de pessoas como de carros, mas não sei, tem imensas árvores. E talvez seja pelas árvores que aquilo me transmite a tranquilidade, mas ao mesmo tempo não é uma tranquilidade vazia de pessoas, que é uma coisa que eu também adoro sentir, que é vida, movimento, pessoas à minha volta, e eu sinto que a Avenida da Liberdade me dá essas duas coisas que são diferentes, mas que ali coabitam constantemente. E eu amo. E eu, pronto, vivi na Praça da Alegria durante 2 anos e eu juro-vos que durante 2 anos eu acordava, ia à janela e eu todos os dias dizia para mim mesma, eu não acredito que moro aqui. E foi dos sítios que mais me custou deixar na vida, até porque nós não deixámos aquela casa e aquele local porque quiséssemos, foi circunstâncias da vida, a casa era muito pequena para termos um bebê lá, entretanto estávamos em pleno Covid e achámos que seria uma melhor opção voltar para o Algarve durante uns tempos para termos o apoio da família, até porque na altura não podíamos trabalhar e, enfim. Então custou-nos muito deixar aquele sítio e eu até agora, até terça-feira, e já se tinham passado 2 anos desde que eu saí dali, ainda não tinha sido capaz de ir à Praça da Alegria. Já tinha passado lá assim de fugida de carro, mas assim numa forma meio fugidia, tipo olhar, mas não bem, porque não me queria confrontar com aquelas lembranças todas e com o que aquele sítio significa para mim e os sentimentos todos que traz à tona, e eu ainda não me sentia preparada. Eu lembro-me que em setembro de 2021, quando nós viemos a Lisboa, ainda morávamos no Algarve, viemos a Lisboa para ver casas, porque queríamos voltar, não é? Fomos passear um bocadinho no centro, até porque nós estávamos hospedados no centro de Lisboa, e chegámos fomos passear um bocadinho à Avenida da Liberdade, e quando chegámos perto do desviozinho para entrar na Praça da Alegria, o Ricardo perguntou se eu queria ir lá visitar, passear um bocadinho na Praça da Alegria, e eu disse logo que não, e fiquei com um nó na garganta e com os olhos cheios de lágrimas, porque principalmente naquela altura eu ainda estava muito deprimida. O Duarte ainda não estava na creche, nós ainda não estávamos em Lisboa, eu ainda estava naquilo que eu hoje percebo que era a depressão pós-parto. Ainda estava mesmo muito mal, e de repente deparar-me com aquela parte da minha vida que existiu antes de eu ser mãe e de sentir aquilo tudo que eu estava a sentir naquela altura que não era bom. Eu não quis, não consegui, e só esta semana é que eu tive coragem e força de lá ir
pela primeira vez a pé, que era como eu andava naquela zona, naquela altura, e fui eu que tive a iniciativa de lá ir. E a verdade é que estar com a Simone, estar com a minha melhor amiga, estar com amigos próximos, para mim é quase como se eu vestisse uma capa de super-herói que me faz sentir que eu sou capaz de fazer praticamente tudo, que não preciso ter medo, que tenho ali alguém de mão dada, seja a sério ou figurativamente, e que sou capaz, e fui capaz, e senti-me mesmo muito bem, e a Praça da Alegria ainda está mais bonita do que aquilo que era quando eu lá morava. Isso, por um lado, de uma parte de mim, obviamente, fica triste e extremamente nostálgica, que é o meu estado normal, não é? Eu sou sempre nostálgica com tudo, sou muito saudosista e eu gostava de não ser tanto, porque eu acho que isso dificulta um bocadinho a minha vida, porque eu afeiçoo muito às coisas, às lembranças, às memórias, e às vezes isso afeta muito a forma como eu vivo o presente. Mas pronto, não sei se é algo que eu alguma vez vou conseguir resolver ou se é mesmo inerente à minha personalidade, mas pronto, embora uma parte de mim estivesse meio triste e nostálgica por já não viver ali, por aquilo já não fazer parte da minha vida, por outro lado foi bom estar ali outra vez e mostrar aquele sítio tão especial para mim, à minha melhor amiga, e sentar-me na esplanada que eu via da janela de casa todos os dias, sentar-me lá a beber uma água com gás, a conversar com a Simone. Foi um dia mesmo bom e mesmo especial para mim e para todas as mães e pais. É mesmo importante. Toda a gente nos diz isto, mas às vezes nós assobiamos para o lado e fingimos que sim, é importante, mas também, olha, se não for agora é para a semana, daqui a um ano, daqui a 6 meses, quando tiver tempo, logo tiro esse tempo para mim e para os meus amigos. E eu quero mesmo frisar aqui a importância que tem, mesmo depois para a forma como nós lidamos com os nossos filhos. Nós tornamos-nos melhores pais se tivermos tempo para não ser pais de vez em quando, percebem? E eu cheguei a casa super bem disposta e pronta para estar com ele e com saudades dele, e eu sinto que fui uma melhor mãe nesse dia e nos dias que se seguiram do que estava a ser antes, em que já estava cansada, saturada, com saudades de passear e descansar e estar com amigos e ter momentos de lazer. E a verdade é que, por mais que... Eu acredito que nem toda a gente sinta isto, e desculpem, isto agora está-se a tornar só um episódio sobre maternidade, mas olha, eu não consigo fugir a este tema porque vocês já sabem que é o tema da minha vida. E é muito esquisito, porque depois nós acabamos sempre por nos sentir meio culpados e culpadas, porque obviamente nós amamos os nossos filhos mais que tudo, mas pelo menos eu, desde que ele nasceu, por mais que eu adoro o Duarte, adoro ser mãe, acho que sempre foi o maior sonho da minha vida e eu sou mesmo grata por ter conseguido realizá-lo, mas ao mesmo tempo eu sinto constantemente inveja das pessoas que não têm filhos, e é uma coisa que eu, quando penso racionalmente, conscientemente, eu sinto que não faz sentido, porque eu sei que se não tivesse filhos ainda, eu ia ter imensa inveja de quem já tinha filhos, porque era uma coisa que eu queria. E queria ser mãe jovem, tal como fui. E isso é uma cena pela qual eu sinto muita gratidão todos os dias. Mas a verdade é que no correr do dia-a-dia há muitas dificuldades em ser mãe. Ser mãe dificulta muito tudo. Então eu não consigo evitar olhar pela janela, ver pessoas sem crianças ao lado, que até podem ter filhos em casa, mas eu não sei, não é? Eu vejo pessoas, quer pela janela sem crianças ao lado, quer no Instagram, pessoas que eu sigo, eu sei que não têm filhos, e eu não consigo evitar sentir muita inveja de pensar que aquela pessoa... claro que é sempre relativo, pode não ser bem assim, não é? Mas que aquela pessoa não tem a responsabilidade que eu tenho, não, que pode, se lhe apetecer, ficar acordada até às tantas da noite a ver filmes, a ver séries, que pode ir beber um café com amigos depois de jantar, pode ir jantar à casa dos amigos sem ter que se preocupar bem a que horas começa e a que horas acaba, e eu não posso fazer nada disso, pelo menos não por enquanto, porque tenho um filho para dar jantar, tenho um filho para ir pescar à escola, não tenho rede de apoio aqui da família, portanto sou só eu e o Ricardo, os dois,
Então torna-se tudo muito mais complicado em termos de logística. E eu sei que é uma coisa temporária e é nisso que eu me foco constantemente para não darem louca, que é, eu sei que as coisas vão melhorar, o Duarte vai ser cada vez maior, cada vez mais independente, eu sinto que o pior já passou, o primeiro ano para mim foi terrível, o segundo ano foi infinitamente melhor e eu acredito que o terceiro seja ainda mais fácil, porque ele já comunica mais, ele já entende, já consegue se calhar ficar em casa só com o Ricardo sem ficar muito triste, porque eu consigo explicar-lhe que se calhar sai à noite com uma amiga, mas que volto. Pronto, a comunicação facilita muito e eu senti muito essa diferença neste segundo ano de vida dele. Mas pronto, isto para vos dizer que há momentos em que eu sinto uma inveja descomunal e mortal de pessoas que ainda não têm filhos. E isso não tem obrigatoriamente que significar que eu não gosto do meu filho ou que não gosto de ser mãe. Significa apenas que sou humana, não é? E que somos todos humanos e que temos momentos de fraqueza e enfim. Mas é muito esquisito porque sempre que eu combino alguma coisa com amigos, por exemplo, tenho amigos muito próximos que eu adoro e que só têm folga aos fins de semana, então eu só consigo combinar coisas com eles se levar o Duarte também, então eu ainda não sei o que é estar com eles sem ter que estar a dividir a minha atenção entre eles e o Duarte, e a dinâmica muda, os programas são muito diferentes. No outro dia eles vieram cá almoçar e depois do almoço, em vez de ficarmos a falar sentados no sofá ou na mesa de jantar, como ficaríamos se o Duarte não estivesse cá, tivemos de ir para um parque infantil, todos. O Duarte obrigou-nos todos a andar lá nos baloiços e não sei o quê. E entretanto eram tipo 5 pessoas de 20 e tal, 30 anos a brincar num parque com uma criança. E eu sei que nem toda a gente está disposta a fazer isso. Felizmente esses meus amigos estão e eu sou muito grata por isso. Mas pronto, isto para dizer que eu depois no fim do dia acabo sempre por me sentir culpada, quase como se tivesse obrigado as pessoas a fazerem coisas que não gostam, não gostariam ou não estariam dispostas porque o meu filho os obrigou, entre aspas. Mas pronto, olhem, está aqui o meu desabafo, 23 minutos a desabafar sobre isto, desculpem. Mas pronto, a verdade é que à medida que nós crescemos, e no outro dia eu estava parada no sofá, o Duarte estava em casa a ver desenhos animados e eu estava ao lado dele a fazer-lhe companhia e pus-me a divagar, estava a olhar para os bonecos mas não estava a ver nada. E comecei a pensar nisso, até porque também estava a pensar na Simone, a minha amiga, que obviamente agora está com uma vida super independente, citadina, a viver sozinha em Lisboa, pode fazer o que lhe apetece, pode ficar em casa a ver ela agora está assim numa maratona de pôr em dia todos os filmes e séries que não viu nos últimos tempos, porque agora tem assim umas semaninhas em que ainda não está a trabalhar e consegue dedicar-se a isso. E eu lembro-me lá está, veio esse sentimento de inveja de quem me dera também ter essa oportunidade, ou de ter uma vida assim, bué, tranquila e sozinha, sozinha no sentido de só ter que me preocupar comigo. E depois pus-me a pensar, mas provavelmente se eu estivesse nessa situação e tivesse uma amiga minha que tivesse a minha vida, provavelmente eu iria invejar e achar que valorizaria mais o tipo de vida que ela tinha em relação à minha. Ou seja, eu agora neste momento, como tenho todas estas responsabilidades e sei na prática as dificuldades que elas trazem atrás, eu fico com inveja de pessoas que não têm essas responsabilidades e que têm uma vida muito mais tranquila nesse aspecto, mas se calhar se eu tivesse essa vida tranquila, invejaria as pessoas que já teriam, como eu tenho, tipo uma vida de casada, uma casa, uma família, um filho, que sempre foi aquilo que eu quis. Portanto, nós achamos sempre que valorizamos certas coisas até as termos, e não é que eu desvalorizo o que tenho. Eu acho que vocês percebem o que é que eu quero dizer. Eu valorizo muito o que tenho, mas como já tenho, acabo por... Nós somos sempre assim. O ser humano é um eterno insatisfeito e eu acho que como eu já tenho estas coisas todas, já alcancei estes objetivos todos que eu desde criança sonhei e não sei como a vida organizou-se assim e proporcionou-se acontecer exatamente o que eu sempre quis que acontecesse, nas idades que eu sempre quis que acontecesse. Então agora estou aqui.
E uma pessoa quando tem as coisas acaba sempre por relativizar e desvalorizar um bocado, e eu tento esforçar muito para que isso não aconteça. Mas nós achamos sempre que valorizamos certas coisas até as termos, elas passam a fazer parte da nossa vida, passam a ser a norma, e de repente nós olhamos sempre com outros olhos para a vida dos outros e olhamos sempre de uma forma muito mais positiva para os outros do que para nós. Então, se fosse, sei lá, solteira, sem filhos, eu sei que achava que iria valorizar muito mais e que seria muito mais feliz se tivesse uma vida, tivesse uma relação, tivesse vida de casada e tivesse filhos. Só que como eu tenho filhos e não tenho essa parte da leveza que é não ter filhos, não ter essas responsabilidades, neste momento eu valorizaria muito mais ter essa liberdade. E se calhar quando, sei lá, agora que o Duarte é pequenino, eu estou sempre a olhar para as pessoas que têm filhos maiores e pensei, deve ser mesmo fixe ter um filho assim mais velho, que já seja mais independente, que já comunique mais, que já dê para fazer programas muito mais interessantes para nós adultos também, não é? Mas sei que provavelmente quando lá chegar, quando o Duarte tiver, sei lá, 10 anos, eu vou olhar para pessoas que têm bebés de 1 ano e meio, de 2 anos como eu tenho agora, e vou pensar tipo, tipo, aquela fase é mesmo gira, é mesmo bonita, e se calhar vou ficar com saudades, e espero que não, para não ter ideia de ter outro filho, não é? Mas pronto. Isto para dizer que nós somos sempre super insatisfeitos e achamos sempre, lá está, que a galinha da vizinha é sempre melhor do que a minha, e não é assim. Aliás, há pessoas que não têm filhos que se calhar têm outras responsabilidades, outras dificuldades infinitamente maiores do que as que eu tenho, mas pronto, não consigo evitar. Quando dou por mim, estou a pensar nestas coisas. E ainda bem que tenho essa noção, não é? De desconstruir isso e perceber, não, Bárbara, calma, tu tens aquilo que sempre quiseste, tu tens aquilo que imensa gente almeja e sonha e deseja, portanto não quer dizer que o facto de de haver pessoas em piores situações que eu não possa queixar, não é? É tal história de não é por haver alguém que tenha uma perna partida que o meu pé torcido deixa de doer, não é? Mas às vezes relativizar e comparar estas situações acaba por também nos acalmar e perceber que nem tudo é um bicho de 7 cabeças, porque nós estamos sempre dentro dos nossos pensamentos e às vezes as coisas tomam proporções muito maiores do que aquelas que se calhar têm na realidade. Mas pronto, muita converseta, não estava à espera de falar tanto neste início. Mudando e aligeirando um bocado este assunto, esta conversa, vamos passar para o ódio e amor de estimação, que neste caso, pela primeira vez, é um 2 em 1. Como a Simone se mudou agora para Lisboa, arranjou uma casa, então eu fui com ela fazer compras de decoração e coisinhas assim que ela precisava para casa. E às tantas estávamos na IKEA, na parte dos lençóis, das colchas e das almofadas, e começámos a falar sobre almofadas e percebemos que as duas somos opostas em termos de gostos de almofada. E eu sinto que aquilo que uma pessoa gosta de uma almofada diz muito sobre ela. E eu não sei como é que vocês são, mas eu sou do tipo de pessoa que adora e é muito esquisita com almofadas. Para dormir bem, eu tenho que ter uma almofada dura e firme. E este é o meu amor de estimação. Almofadas duras, eu juro. Eu só preciso que a almofada seja ligeiramente mais mole que um tijolo. Pronto. E tenho um ódio gigantesco por aquele tipo de almofadas bué moles que vocês metem a cabeça e de repente estão a morrer sufocados porque a parte da vossa cabeça enfiou-se toda para dentro e os lados onde não tem cabeça levantaram-se, percebem? Eu não vos consigo dizer o ódio que eu tenho a esse tipo de almofadas. Eu, sempre que vou dormir à casa de alguém, ou de um hotel, ou um Airbnb, qualquer coisa assim, que obviamente não tenha a minha almofada lá, eu antes de dormir penso sempre, ok, vamos lá analisar esta almofada e a probabilidade dela ser má é sempre muito grande. Portanto, a maior parte das vezes o que acontece é que são sempre mais, por mais durinhas que sejam, são sempre mais moles do que aquilo que eu gosto. Então eu tenho sempre de dormir ou com 2 almofadas uma em cima da outra, ou o que é mais comum acontecer, porque 2 almofadas em cima da outra, se forem moles,
não é pelo facto de serem duas que vão ficar mais duras, simplesmente ficam mais altas, percebem? Então o que eu acabo por fazer a maior parte das vezes é pegar numa almofada e dobrá-la ao meio, e depois encaixo-a assim aqui meio debaixo do pescoço, e é a melhor a estratégia que eu tenho para dormir minimamente bem, porque aquelas almofadas, e eu tenho a mesma almofada há bué de anos, que foi comprada na IKEA, que é daquelas, não sei, vamos lá ver se eu consigo explicar, faz de conta que é um paralelepípedo, só que a base, um dos lados é plano, e o lado de cima, que é onde se põe a cabeça, faz assim duas dunas, estão a perceber? Uma duna maior à frente e uma duna mais pequena atrás. E eu durmo com esse tipo de almofadas desde que me lembro. A minha família sempre comprou esse género de almofadas e eu habituei-me muito. E cada vez fui utilizando esse tipo de almofadas com uma dureza maior. E a almofada que eu tenho agora é mesmo muito dura, muito firme, e eu amo-a com todo o meu ser. Mas a verdade é que ela já é muito velha e as almofadas devem ser substituídas de X em X anos, porque ficam velhas, ficam sujas, ficam com ácaros, que é uma das minhas principais alergias. Eu sou alérgica a ácaros e durmo com uma almofada que tem tipo na boa 10 anos ou mais. Só que agora a IKEA tem essas almofadas com o mesmo formato, só que muito mais moles. E eu não gosto daquilo, tipo, não consigo. Eu tenho uma dessas em casa, imaginem, entre isso, ou aquelas almofadas bué moles que muita gente gosta e que normalmente estão nos hotéis ou nos Airbnbs, tipo, essa é 1000 vezes melhor. Mas entre essa e a que eu uso não tem nada a ver. E eu estou tipo, bué triste, porque eu sei que um dia eu vou ter que trocar aquela almofada e que não vou ter uma tão boa, firme e durinha como aquela. Portanto, olhem, digam-me se vocês são tipo de pessoas que gostam de almofadas moles, maleáveis e bué, tipo... nem consigo dizer, nem consigo explicar. Ou se são como eu e gostam de tipo de tijolos. Team tijolo ou team slime? Ai, graças. Pronto, olhem. Passando então para a recomendação da semana. Vou recomendar um filme que já recomendei eventualmente em vídeos do YouTube, no Instagram. Eu sei que sim, porque é dos meus filmes favoritos há anos. Eu só o tinha visto uma vez há alguns anos atrás, tipo 5 ou 6 anos atrás. E ele entrou logo no meu top de filmes favoritos, mas entretanto eu nunca mais o tinha visto. Até porque é um filme um pouco dramático e denso e, embora seja maravilhoso, não é daqueles que apetece ver a toda a hora. Mas ontem veio cá uma amiga minha, a Inês Gonçalves, que é Instagrammer, e pronto, ela veio cá à casa tatuar, fiz uma tatuagem, almoçámos e depois fizemos uma sessão de cinema cá em casa e vimos o filme Mummy, que é do... como é que se chama? Javier Dolan, acho que é esse o nome. Não acredito que agora me esqueci, deixem lá ver. Mummy, filme de 2014, é de Javier Dolan. E o filme é juro, é uma obra de arte. Eu estava a ver aquilo pela segunda vez, não é? Já sabia minimamente o que acontecia, mas eu senti que estava a ver aquilo pela primeira vez outra vez, porque obviamente há sempre pormenores que vocês não repararam ou que já se esqueceram, ou mesmo o facto, mesmo se lembrarem, ao ver pela segunda vez, acabam por interpretar de outra forma. E ainda por cima, tendo em conta que a minha vida mudou drasticamente, e o filme é justamente sobre a relação de uma mãe com um filho problemático em muitos aspectos. Agora, como eu sou mãe, acabei por ver o filme com outros olhos, não é? E o filme tocou-me mesmo muito, talvez ainda mais do que me tinha tocado a primeira vez que o vi, e eu não consigo recomendar mais. É uma obra de arte mesmo. Está no meu top 10 filmes favoritos que eu já vi na vida. Portanto, se tiverem um tempinho esta semana, um tempo morto e não souberem o que ver, vejam o filme Mummy, M-O-M-M-Y, porque é lindo de morrer. Entretanto, podemos passar também para a curiosidade aleatória da semana, que é: o homem mais alto da história era norte-americano e chamava-se Robert Wadlow, acho que é assim que se diz o nome dele, e de acordo com... ia dizer estou lésbica, não estou lésbica, estou... Como é que se diz?
Uma pessoa, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade em ler ou escrever, disléxica, não lésbica. De acordo com a última medição, em 1940 ele tinha 2 metros e 72 centímetros e calçava mais ou menos o 76. Juro que eu gostava de estar perto do sapato deste homem, porque eu calço 38, que é tipo o número mais banal de sempre, tendo em conta que sou uma rapariga, uma mulher, não é? E o Ricardo calçou 44 e eu quando pego nos sapatos dele, eu sinto que estou a pegar tipo num ski, é bué da grande, bué maior que o meu pé, portanto, tendo em conta que juro que não sei quantos centímetros de comprimento é que terá um sapato de 76, mas é muito estranho imaginar uma pessoa assim tão alta e tão pesuda. Obviamente o pé tem que acompanhar a altura, né? Senão a pessoa não conseguia andar. Vinha uma rajada de vento e lá ia ele para o chão. Mas não é bem estranho. E não é bem estranho pensar que há a possibilidade de realmente ter havido pessoas ainda mais altas, só que nunca foi registado. Tipo, isto foi em 1940. Entretanto, registou-se. Acho que depois disso não houve ninguém que ultrapassasse. Mas pode ter havido pessoas no passado mais altas. É pouco provável, mas não é impossível. Será que existiu algum humano com 3 metros? É bem estranho. Consegue imaginar um mundo em que toda a gente tem 3 metros de altura? Já pensaram que era tudo bem diferente? Porque isso foi uma coisa que eu dei na universidade. Já não me lembro bem em que contexto e em que situação, mas em que se falou sobre isso, sobre o facto de tudo no mundo, tirando a parte natural, não é? A parte da natureza, tudo no mundo que é construído por nós é feito à nossa medida. Tipo, as portas têm uma determinada altura e largura porque nós temos uma determinada altura e largura. Tipo, as portas não têm 20 centímetros de altura porque nós somos maiores que isso. Tipo, é tudo feito tendo em conta a escala humana. Então é engraçado perceber como seria tudo bem diferente se a escala humana fosse maior ou mais pequena. Aliás, sente-se um bocadinho isso, de certeza que vocês já viram ou já foram, sei lá, a castelos ou palácios. Não sentem sempre e não notam sempre que, por exemplo, as camas dos reis e das rainhas, dos duques e não sei o quê, são sempre bué de curtas e que as portas são super baixinhas. Mas depois ao mesmo tempo os degraus eram mega altos. É bem engraçado perceber que as escalas, aliás, eu acho que está provado cientificamente que as pessoas nessa altura eram bem mais baixas do que somos agora. Ao longo da evolução humana nós temos estado sempre a aumentar de tamanho e eu acho que é uma cena que vai continuar, acho eu. Mas é engraçado perceber, sei lá, que não há tanto tempo, claro que é bom tempo, mas pronto, sei lá, 500 anos atrás as pessoas, se calhar, tinham todas tipo uma média de 1,5 metro ou menos. Aí é bué estranho imaginar isso, toda a gente bué pequenina. Porque é muito esquisito, porque se vocês virem agora, eu noto imenso isso, que os filhos são sempre mais altos que os pais. Não é verdade? E não tem a ver com aquela cena de conforme nós vamos envelhecendo, vamos diminuindo o tamanho. Mas isso é só a partir de sei lá, diria dos 60 anos para a frente. Por exemplo, eu sou muito mais alta que a minha mãe, também porque o meu pai é super alto. Tipo, a minha mãe tem 1,5 metro, o meu pai tinha quase 2 metros, portanto eu fiquei ali a meio termo. Mas eu conheço imensa gente que tem os dois pais, que é mais ou menos tipo estatura média, ou seja, eles não seriam extremamente baixos, mas também não seriam extremamente altos. E os filhos saem quase sempre mais altos que os pais. E eu acho que é uma tendência e é por isso que o ser humano tem estado a crescer sempre mais. Eu não sei o que é que faz com que isso aconteça em termos evolutivos, mas é muito interessante perceber daqui a 500 anos que altura é que será que o ser humano comum tem. Será que tipo, de repente vão andar tipo nestas casas todas que existem, né? Nos prédios que já existem e que em princípio não vão deixar de existir, pelo menos a maior parte, e as pessoas vão achar bué pequeno, vão ter que se encurvar para andar em casa ou para passar pelas portas e dizer tipo, fogo, esta gente antigamente era muito baixinha e olha-me para estas camas, tipo uma king size antigamente era bué pequena. Será que isso vai acontecer? É muito estranho, não sei. Que horas são? 9. Estou a falar há 40 minutos. Enfim. Vamos passar então à
Eu queria começar a incorporar. Eu vou ver se já tenho perguntas, porque eu queria começar a incorporar todas as semanas, em cada episódio, uma ou duas perguntas vossas, que eu peço no Instagram. Portanto, se não me seguem no Instagram, vão lá seguir. Eu tinha feito pergunta... Tinha feito esta caixinha de perguntas ontem. Anteontem. Só que, entretanto, houve um bug qualquer do Instagram e eu perdi todas as perguntas que me tinham feito. Tipo, eu não consigo aceder ao story que fiz, à caixinha de perguntas, e ver as perguntas que me tinham feito. Portanto, fiz outra hoje, a ver se as pessoas me voltam a fazer perguntas. Entretanto, fui ver se já tinha perguntas, mas ainda não, porque como eu acordo bué da cedo e hoje é feriado, quando eu pus a caixinha ainda ninguém estava acordado, ou muito pouca gente. Portanto, olhem, a única pergunta que eu me lembro de terem feito, que eu achei engraçado, pelo menos tendo em conta a minha vida atualmente e a época do ano em que estamos, que é a época do Natal, não é? Perguntaram-me se eu vou introduzir a ideia ou a figura do Pai Natal ao Duarte, tendo em conta que se tiverem crianças por perto a ver, tapem-lhes os ouvidos, tendo em conta que o Pai Natal não existe, não é? Estamos a mentir ao dizer que ele existe, não é? E há pais que acham que isso é errado, há pais que acham que isso não é errado. Então perguntaram-me se eu vou introduzir essa ideia do Pai Natal na vida do Duarte. E a resposta é claro que sim. Porque eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Natal, porque na minha família sempre fomentaram muito essa questão da magia, da fantasia, da imaginação na minha vida. Eu acreditava no Pai Natal, eu acreditava na Fada dos Dentes. Então, para mim era maravilhoso tentar imaginar ou acreditar que eles estavam mesmo à minha volta e felizmente a minha mãe e toda a minha família embarcava nessas coisas e faziam-me acreditar que, pronto, havia magia no mundo. Aliás, eu lembro-me perfeitamente de ir à Disneyland quando tinha 5 anos, que é uma coisa que eu quero mesmo fazer com o Duarte, justamente com essa idade, porque eu sinto que é uma idade em que eles já são grandinhos o suficiente para se lembrarem e para perceberem minimamente o que está a acontecer, mas ainda são pequenos o suficiente para acreditarem em tudo. Então eu lembro-me de ter ido... foi na passagem, um bocadinho antes da passagem do ano 2000, não é? Que foi quando eu fiz 5 anos. Não, já era 2000, exato, foi em novembro de 2000. Fomos à Disneyland, Paris. E eu nunca tinha estado num sítio tão frio como Paris no inverno, não é? Então, de repente, estávamos na rua, na Disneyland, e ao falar saía aquele vapor de água, aquele parece fumo. E eu lembro-me de ficar tipo, oh meu Deus, o que é isto? E a minha mãe disse-me, isto é porque estás na Disney, então agora ganhaste magia de dragão. E eu fiquei, tipo, oh meu Deus, eu não acredito. Então eu andava pela Disney toda contente, a mandar assim o bafo pela boca, e a sair fumo, e eu achava que tinha poderes de dragão e que tipo produzia fogo, embora não saísse fogo, saía fumo, e aquilo para mim foi suficiente para eu sentir a magia de uma forma super fixe, e nunca mais me esqueci. Lembro-me até hoje, 22 anos depois. Então é uma coisa que eu quero muito voltar, é uma coisa que eu quero muito fazer com o Eduardo também, é ir com ele nessa idade. Portanto, 2026, algures estaremos na Disney, e espero que seja tão especial para ele como foi para mim. Mas pronto, isto para dizer que na minha família sempre alimentaram muito esta questão destas figuras imaginárias e mágicas na minha vida, e era muito especial para mim. No Natal então faziam uma coisa muito gira, que eu lembro até hoje com muito carinho, eram assim minutos super especiais, que era, eu tinha a minha prima, era a minha companhia, eu não tinha irmãos, não é? Mas a minha prima tinha só 1 ano a menos que eu, então pronto, era a minha companhia nessas alturas. Pronto, e custava-nos um bocadinho ter que esperar pela meia-noite para abrir as prendas e não sei o quê, mas nós fazíamos esse esforço, porque a minha família fazia sempre uma cena muito gira, que era, quando chegava a altura de fazer a contagem decrescente para a meia-noite,
Eu e a minha prima, íamos as duas para o sofá e cada uma tinha um adulto a tapar-nos os olhos com as mãos. Mas tapava assim os olhos, punha as mãos à frente, mas não completamente, que era para nós continuarmos a ser minimamente sensíveis à luz. Então, à medida que toda a família estava a fazer a contagem decrescente, estava alguém discretamente encostado ao interruptor da sala e começava assim a tocar, a ligar e a desligar a luz muito rapidamente para parecer que eram flashes de magia, que para nós era o Pai Natal que tinha entrado na sala e estava a transformar as prendas, porque na nossa família dizia-se sempre que estão aqui as caixas, os embrulhos, não é? Mas ainda estão vazios, ainda são só cartas vazias com cartão. E se vocês abrirem as prendas antes da hora certa, não vai ter nada lá dentro. Isso fazia com que nós não abríssemos as prendas antes do tempo, não é? Portanto, quando chega a altura da meia-noite, o Pai Natal entra cá dentro de casa, faz a magia e transforma as caixas de cartão nas prendas propriamente ditas. Então, nessa altura em que faziam essa coisinha com os interruptores, com a luz da sala, era a altura em que o Pai Natal estava dentro da nossa sala a transformar as prendas em prendas, só que nós não podíamos vê-lo porque senão ele tinha que fugir e deixar o trabalho a meio. Então, era uma sensação indescritível de saber que o Pai Natal estava ali, nós estávamos a ver a luz da magia dele e até houve um ano até que a minha mãe arranjou aquela neve falsa e pôs um rastro de neve da lareira até a árvore de Natal. Então depois quando nós abrimos os olhos, de repente estava neve no meio do chão e toda a gente começou a dizer: oh meu Deus, o Pai Natal nem sequer teve tempo de limpar as botas, entrou cá em casa, sujou isto tudo de neve e não sei o quê. E era tão mágico, tão especial, que eu nunca me sentia enganada depois. Eu nem me lembro de descobrir que o Pai Natal não existia. Não foi uma coisa que eu tivesse descoberto assim de um momento para o outro e que tivesse sido super surpreendente ou traumático. Foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo, acho eu. Portanto, nunca tive essa relação de a minha família toda me mentiu e não sei o quê. Portanto, eu quero muito também fomentar isso na vida, criar essas memórias no Duarte também, porque são memórias que eu guardo com mesmo muito, muito carinho. Eu acho que grande parte do meu amor pela época natalícia vem também muito daí, dessa magia que eu me habituei a sentir na época do Natal. Portanto, não digo que quem escolha não fazê-lo porque não quer mentir aos filhos esteja errado, lá está. Isto que funciona para umas famílias não funciona para outras e vice-versa, mas eu já comecei mesmo a introduzir a ideia do Pai Natal cá em casa. O ano passado o Duarte ainda não tinha idade para perceber o Natal. Este ano não sei se percebe o Natal, mas, por exemplo, já temos uma prenda grande para ele debaixo da nossa árvore de Natal. Ele às vezes passa por ela, pensa a mexer, e eu já lhe disse: olha, é uma prenda, o Pai Natal veio cá deixar esta prenda para ti, mas não podes abrir ainda, e não sei o quê. Pronto, fazer com ele o que fizeram comigo para ele ir percebendo, não sei, criar esse ambiente místico à volta do Pai Natal, e eu acho que é mesmo bonito e não sei. Portanto, a resposta é sim, eu vou introduzir o Pai Natal na vida do Duarte. E pronto, olhem, vamos passar então à última rubrica da semana do podcast, que é a frase lindinha, que é aquilo com que eu acabo o podcast, o episódio. Não tenho assim grande coisa mais para dizer, portanto vamos ler a frase lindinha desta semana, que é de Charles Bukowski, que é um escritor, se não me engano, nunca li, mas pelas frases, calhou-me, acho que foi o Ricardo que me disse: olha, uma pessoa fixe para a frase lindinha da semana era o Bukowski, porque ele tem frases bem fixe. Então eu pus-me a ler bem frases dele, e ele era muito fixe. Li até excertos de livros dele, e fiquei com muita curiosidade de ler alguma coisa dele, portanto hei de ler eventualmente. E pronto, e a frase desta semana é: tens de morrer algumas vezes antes de poderes viver a sério. Pronto, esta é daquelas que soa sempre melhor em inglês, mas eu gosto de dizê-las em português. E é isto esta semana. Espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima semana para mais um episódio. Gosto muito de vocês. Tchau!